Esse é o segundo vídeo da série sobre Blazor. Dessa vez eu vou demonstrar como criar componentes, colocar parâmetros, criar componentes em cascata, associar eventos a esses componentes. Se você perdeu o primeiro vídeo da série, dá uma olhada no link que está na descrição, onde eu demonstro a diferença entre Blazor Server e Blazor Client e também falo de alguns aspectos positivos e negativos dos dois tipos de projeto. Então, no Visual Studio 2019, vou criar um novo projeto Blazor. Já tenho o template do Blazor instalado para a versão 3.0 e 3.1 do .NET Core. Vou dar o nome aqui, Blazor App Components YouTube. Create. E vou mudar para a versão 3.1, eu tenho duas opções aqui, Blazor Server e Blazor WebAssembly App. Se você quiser saber a diferença entre os dois, dá uma olhada no meu último vídeo. Eu escolhi Blazor Server porque não tem diferença em relação à componentização para os dois tipos. Assim como acontece em outros Single Page Applications, tem pastas, uma parte da aplicação direcionada a arquivos estáticos, CSS, imagens. Já vem aqui o template com algumas páginas, componentes padrão, como a página index, counter, fetch. E no Startup CS aqui está referenciado já o Add Server Side Blazor no Services, porque o template é o Server Side Blazor. Vamos criar aqui um componente básico que eu vou chamar aqui de My First Component, do tipo Razor. Então ele já vem aqui com um bloco de código vazio. Eu vou trocar aqui o H3, aqui o conteúdo para My First Component, e no Component Index eu vou referenciar aqui esse novo componente que a gente acabou de criar, My First Component. Já aparece aqui no autocompletar do IntelliSense do Visual Studio. Se a gente rodar aqui a nossa aplicação, já vai funcionar a configuração mais básica possível do componente My First Component, que é o texto que a gente colocou de forma fixa no H3 do componente My First Component. E se a gente quiser tornar um pouco mais dinâmico esse componente de forma básica, vou criar aqui uma propriedade chamada Title, do tipo string, e para que o Blazor possa entender que isso é uma propriedade do componente, tem que usar essa notation parameter, e a partir do momento que eu faço isso, já aparece disponível aqui no autocompletar como propriedade do nosso componente. A gente pode passar, setar o valor correspondente a essa propriedade. Então, eu troquei aqui para My First Component. Eu criei aqui a propriedade Title e passei um valor, mas eu não utilizei a propriedade Title ainda no componente, então está aparecendo o valor antigo, porque tem um texto fixo lá no My First Component, na tag H3. Se a gente der uma olhada do componente aqui, então dá um texto fixo, eu vou substituir esse texto fixo para propriedade Title, utilizando a sintaxe do Razor. Se a gente rodar aqui novamente a aplicação, já vai aparecer o texto que a gente passou, referenciando o componente lá no componente index, que é o componente Py nesse caso, conforme está aqui. Então a gente passou um texto básico aqui para popular a propriedade Title, e vou trocar para private aqui, porque só está utilizando no contexto desse component. Se você quiser criar uma área específica, uma pasta para os seus componentes, você pode fazer isso e referenciar o caminho aqui para que ele possa ser enxergado nas demais áreas da aplicação, mas normalmente fica na pasta Pages, os que teriam mais ou menos comportamento de página, e no Shared os demais componentes. Eu vou criar aqui uma pasta Images para demonstrar uma diferença que tem em relação a ASP.NET MVC ou Razor Pages. Deixa eu arrastar aqui uma imagem
logo Blazor. No arquivo CSS eu vou colocar uma classe para definir, formatar um pouco esse logo, custom logo. Vou colocar aqui uma altura máxima de 60 pixels e o tamanho vai ser a altura vai ser autoajustável. E no nosso componente index, eu vou referenciar aqui a imagem que a gente acabou de inserir, utilizando o autocompletar aqui do Visual Studio. Então ele já aparece aqui certinho. Se a gente rodar a aplicação após fazer isso, vocês vão perceber que a imagem está quebrada, porque o componente Blazor ele não reconhece o till como caminho relativo de imagem, igual acontece no ASP.NET MVC, no Razor Pages, funciona um pouco diferente nesse aspecto. Então, se você está migrando uma aplicação ASP.NET MVC para Blazor ou para utilização de componente nesse sentido, você não pode estabelecer caminho relativo dessa forma que você fazia previamente. Então agora já está aparecendo que a gente só colocou barra images e o nome da imagem, tirando o till. Esse é um aspecto diferente que tem em relação ao ASP.NET MVC. Agora falando um pouco de rotas, não existe um arquivo específico para configuração de rota no Blazor, igual existe no Angular, Vue.js e React, mas você consegue especificar propriedades dinâmicas sendo populadas através de parâmetros de query string no Blazor. Então eu criei aqui uma propriedade chamada valor como parâmetro, e você consegue especificar as rotas do componente da página em si, utilizando a diretiva pages. Então, nesse caso, eu especifiquei que o root da aplicação, só a barra vai ser o componente index, pode ser acessado também como barra index e pode também, após o barra index barra, passar um parâmetro específico. Então tudo aquilo que o parâmetro que for colocado, o valor que for colocado depois do barra index, eu coloquei entre parênteses, entre chaves, colchetes, o mesmo nome do parâmetro. Então isso significa que o Blazor vai pegar o valor que está na URL e vai popular automaticamente esse parâmetro value que a gente especificou aqui. Caso o value seja diferente de null, eu vou exibir aqui o valor específico num parágrafo. Ok. Se a gente rodar a aplicação, então a gente especificou 3 tipos de rotas diferentes para o mesmo component. Então o root da aplicação vai redirecionar como estava fazendo antes, sem problemas. Se a gente digitar barra index aqui no navegador, está redirecionando está tendo o mesmo comportamento. E se a gente colocar algum valor depois do index, por exemplo, meu valor de teste, ele já populou a propriedade a propriedade value do nosso componente, porque a gente referenciou o nome value na rota e exibiu aqui porque o valor é diferente de nulo. Essa é a configuração mais básica possível. Agora vamos criar um componente um pouco mais complexo, Razor Component. Daí eu vou dar um nome de Attributes, que é referente ao próximo item que eu quero demonstrar. Então, no nosso novo componente aqui, eu vou especificar uma rota para ele aqui, barra attributes, e vou criar aqui um input text normal de formulário. Então, input type text, ok. E o que a gente vai fazer aqui basicamente? Todo componente de formulário ou
elemento HTML de forma geral tem propriedades atreladas a ele, como por exemplo tamanho máximo, placeholder, class e outro tipo de atributo. Eu vou especificar manualmente aqui alguns atributos para esse input, como max length, placeholder, required igual a true, igual a required, ok. E por último aqui eu vou especificar uma classe. Deixa eu criar a classe lá primeiro. Vou dar um nome de custom input. Vou mudar só o background para demonstrar, background color. Pode ser, sei lá, light blue. E vou especificar uma altura dele de 50 pixels. Então, voltando para o nosso componente attributes, lá no nosso input, vou referenciar aqui a classe. Então, a gente tem 4 atributos relacionados ao input text. Tem max length, placeholder, required e class, que seriam os mais básicos possíveis aí para um elemento de formulário. Se a gente digitar aqui na URL /attributes, está aparecendo aqui já o nosso input text. Deixa eu fechar aqui. Só que o que acontece? A gente, muitas das vezes, ou na maioria, praticamente todas as vezes, precisa associar valores dinâmicos a essas propriedades, principalmente a propriedade de valor de cada campo do formulário ou de algum elemento específico do seu componente. Então, o primeiro modo que a gente pode fazer isso é criar propriedades no nosso componente e substituir uma para cada propriedade, substituir, ao invés de colocar o valor fixo, colocar referenciar a nossa propriedade que a gente criou. Então eu vou criar uma para cada propriedade que a gente tem, max length, placeholder, required size e class. E isso pode se tornar um pouco repetitivo, então o Blazor possui um recurso um pouco mais interessante chamado attributes, que é o que a gente vai fazer em seguida, que se você tiver múltiplos elementos, propriedades de formulário, outros tipos de elementos na tela, que possuem de forma repetitiva as mesmas propriedades HTML ou determinados atributos que você vai precisar manipular, você não precisa necessariamente especificar um por um no seu input text, igual a gente está fazendo aqui, que toma bastante tempo. Então a gente fez aqui para o max length, para o placeholder, para o required. Vou criar aqui para o size também. Size. E por último aqui vou criar para a última propriedade, que é a nossa class. Então tá tudo certo. Deixa eu trocar aqui. Eu vou deixar ele errado aqui de propósito no size class, só para demonstrar um seguinte aspecto. Quando você tem múltiplos em formulários complexos ou em componentes complexos, quando você tem múltiplos valores e múltiplas propriedades, você pode cometer um erro nisso. Por isso que é importante utilizar o modo attributes, porque dessa forma você vai garantir que todos os seus componentes de formulário vão possuir exatamente as mesmas configurações e vão possuir as mesmas propriedades. Então eu atribuí aqui um valor padrão para cada das propriedades, para cada uma das propriedades. Ele está reclamando aqui que é a string, deveria ser do tipo inteiro aqui, esse valor do max length. Deixa eu trocar.
Deixa eu ver se ele está reclamando mais de alguma coisa. Não é só disso que ele está reclamando. Ok, do tipo inteiro. Nesse tipo de propriedade você pode especificar tipos primitivos do C#, inteiro, decimal, string, etc. Ou tipos complexos também, como fragment render ou até mesmo algum outro component. Se a gente rodar aqui a nossa aplicação, digitar aqui na URL novamente attributes, então continua funcionando, só que agora ao invés de ter valores fixos no input text, igual a gente fez anteriormente, agora está utilizando propriedades do componente de forma dinâmica, e a sintaxe para associar as propriedades ao input text, a gente utilizou a sintaxe razor, igual a gente fazia no ASP.NET MVC. Agora eu vou criar cópias aqui desse input text para demonstrar o seguinte: a gente pode ter diversos elementos no componente, e na maior parte das vezes eles compartilham das mesmas propriedades, e visualmente eles são compartilham da mesma identidade, das mesmas propriedades, compartilham também as mesmas propriedades, só que esse component aqui, ele está com o mesmo tipo de input text, mas o fato da gente referenciar múltiplas vezes as propriedades acaba poluindo um pouco o código, ou ficando com código desnecessário. O que dá para a gente fazer? Utilizar um atributo, um recurso chamado attributes para component em Blazor, e você consegue associar um dictionary um key value par, chave valor, referente à sua propriedade, mais o valor referente a ela. Então, como a gente tem exatamente o mesmo valor para todos os elementos lá, o tamanho máximo, o placeholder, a gente consegue, a partir da criação de um dictionary, especificar cada uma dessas propriedades nesse key value par. Então, se você tem componentes em diversas partes do sistema, você consegue criar um componente genérico que possui propriedades genéricas e referenciar isso em todo lugar para manter a mesma identidade, para manter o mesmo comportamento, para economizar linhas de código, para utilizar as boas práticas aí de reutilização de código. Então, mesma coisa que a gente fez as propriedades ali de forma fixa, que não fica muito legal, a gente precisa referenciar aqui uma por uma também. Então, placeholder, digite um valor, daí a próxima é required, que o valor padrão vai ser required também, e tá faltando aqui size e class. Quando a gente está falando de componentes em Blazor, é importante sempre ter em mente de que o propósito de um componente é a reutilização. Então, tudo aquilo que você puder pensar em termos de reutilização, não somente do seu componente, mas de sub-itens dentro do seu componente, é extremamente válido, que você vai ficar com menos código na aplicação, vai facilitar a manutenção, vai minimizar a chance de surgimento de bugs, porque você vai ter as coisas centralizadas num local só. Então é menos provável que você vai cometer erros em múltiplos lugares. Então, ao invés de referenciar uma por uma aqui, essas 4, 5 propriedades, a gente consegue colocar apenas uma diretiva aqui chamada attributes, que é uma novidade que foi introduzida no Blazor recentemente, e especificar aqui o nosso dictionary, que possui a lista,
o conjunto de propriedades padrão para o nosso formulário. Então, o que vai acontecer, deixa eu copiar e colar para os outros também, vou deixar apenas um com o modo antigo para vocês perceberem que tem exatamente o mesmo comportamento. Então, o Blazor vai vai interpretar essa diretiva attributes e vai popular dinamicamente o elemento de formulário com os atributos da lista. Então, ao invés de você ter que fazer um por um, você consegue especificar dessa forma. Se a gente rodar a aplicação, você vai perceber que tem exatamente o mesmo comportamento, só que a gente escreveu muito menos linhas de código para isso e se aproveitou aí da vantagem da reutilização. Então, tanto o modo antigo, especificando propriedade por propriedade, quando utilizando attributos, funciona do mesmo jeito. Então, isso é uma dica bastante importante para você ganhar tempo quando for desenvolver componentes, principalmente envolvendo formulários. Existem alguns aspectos do relacionamento entre componentes pai e componentes filho que dá para você acessar não somente propriedades do componente filho, mas também eventos e métodos relacionados a ele. A gente tem no nosso index aqui a referência ao MyFirstComponent e dá para a gente criar uma propriedade privada ou pública, eu prefiro criar privada, do mesmo tipo do nosso component. Então, quando você cria um componente, automaticamente já tem uma classe disponível atrelada desse componente para você acessar e tem como você fazer a referência, o mapeamento entre a correlação entre o componente e a sua propriedade através dessa diretiva ref. Lá no componente MyFirstComponent, eu vou criar aqui uma propriedade adicional privada chamada message e no HTML eu vou verificar se a propriedade message está diferente de nulo e caso esteja diferente de nulo, eu vou exibir aqui um texto customizado aqui, myCustomMessage, passando aqui referenciando aqui a propriedade. Daí a gente vai criar aqui um método referente ao nosso componente, que a gente demonstrou como utilizar propriedades. Agora tem como a gente associar métodos e eventos associados ao componente também. Então, eu vou criar aqui um método void chamado showMessage e a ideia dele aqui, eu vou passar um parâmetro chamado message e basicamente esse método vai pegar o que está sendo passado no parâmetro, colocar custom message para diferenciar de message, ficar confuso. Está populando a propriedade a partir do que está recebendo do parâmetro. Só que não é esse componente que vai ter alguma ação para chamar esse método e popular esse valor. Eu vou fazer isso através do componente Py. E como que dá para fazer isso? Eu vou criar aqui um button. Deixa eu colocar um texto aqui. Set custom message e no componente Py eu vou criar um método que vai ser chamado quando o botão for clicado e dentro desse método no componente Py eu vou chamar o método do componente filho que a gente acabou de criar lá no outro componente. Então no componente Py o método vai ser change custom message e eu estou referenciando aqui MyFirstComponent, que é a propriedade do tipo component que a gente associou ao nosso componente MyFirstComponent
lá em cima e estou passando uma mensagem padrão aqui, como você pode ver. Ali em cima no My First Component eu coloquei a diretiva ref para associar a nossa propriedade My First Component. No clique do botão vai chamar o método Change Custom Message. Se a gente rodar a aplicação, deixa eu colocar um breakpoint aqui para demonstrar. Vou colocar no componente filho, não no componente pai. Então a gente está rodando o componente pai, chamando um método presente no componente filho, que vai mudar o texto do componente filho baseado no que está passando como parâmetro. Então está funcionando aqui, ele acabou indo pro método showMessage lá do componente filho, só que dá para perceber que o texto não foi exibido, embora esteja sendo referenciado aqui. Você precisa avisar para o componente no Blazor que o estado do componente mudou para que o Blazor consiga saber, ter uma indicação de que o DOM foi manipulado ou algum conteúdo precisa mudar. E dá para você utilizar esse state has changed para avisar para o Blazor, para a aplicação, de que algo alterou no estado do componente e as informações do componente precisam ser renderizadas novamente. Então, depois que a gente colocou lá o state has changed no componente filho, a gente, no acionamento do botão, a gente conseguiu exibir normalmente o texto que a gente pretendia. Então precisa entender muito bem como funciona o ciclo de vida de componentes no Blazor, relacionamento entre pai e filho. Você consegue referenciar propriedades e chamar métodos dos componentes filhos no componente pai. Então esse foi um vídeo básico a respeito de componentes no Blazor, que demonstrou as principais, as funcionalidades mais básicas, que é você trabalhar com propriedades, fazer relacionamento, chamar componentes dentro de outros componentes, manipular eventos e chamar métodos de componentes filhos através do componente pai, e existem uma série de outras características e aspectos e funcionalidades atreladas ao componente que a gente vai demonstrando no decorrer dos próximos vídeos. Se você está familiarizado com desenvolvimento utilizando Angular, React e Vue.js, você está acostumado com o conceito de one-way bind e two-way bind. E dá pra gente fazer exatamente a mesma coisa, aplicar o mesmo conceito em aplicações Blazor, e eu vou demonstrar como fazer isso em aplicações Blazor no próximo vídeo. Então não perca os próximos vídeos, onde eu vou demonstrar com mais detalhes não somente como funciona o componente, mas as demais funcionalidades, até que a gente chegue num ponto que a gente consiga criar uma aplicação do começo ao fim, que é o que vai acontecer mais pro final da série. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, e se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que assim que tiver um tempo disponível, eu comento, tiro a dúvida e de repente posso até responder. Se for uma dúvida comum a mais pessoas, eu posso até tirar a dúvida e colocar no próximo vídeo para compartilhar com mais gente. Muito obrigado, até a próxima.